Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre sequências numéricas, ok? Então vamos lá. Pessoal, eu gostaria de lembrar que na aula 1 nós falamos a respeito de sequência finita e sequência infinita, tá? Então, digamos que eu quisesse falar para alguém a respeito de uma sequência finita com apenas 3 termos, tá? Agora, digamos que eu não quisesse escrever a sequência completa com os 3 termos. Digamos que eu quisesse falar a respeito apenas do primeiro termo e eu quisesse passar essa informação do primeiro termo por escrito. Será que eu teria que escrever assim, por extenso, ó, o primeiro termo dessa sequência é tanto, tá? Digamos que seja 5 o primeiro termo dessa sequência. Será que eu teria que escrever tudo isso? O primeiro termo dessa sequência é 5, tá? Na verdade, não. Então, vamos aprender agora como é que nós indicamos os termos de uma sequência, de uma maneira que você consiga indicar escrevendo praticamente nada, tá? Caú, como é que eu vou fazer isso? É o seguinte, para indicar um termo de uma sequência, nós normalmente utilizamos letras minúsculas. Por exemplo, eu posso pegar a letra A minúscula. Então, olha só, vou botar aqui um A minúsculo, que vai representar um termo da sequência, tá? Só que eu preciso dizer que termo é aquele, né? É o primeiro termo, é o segundo, é o terceiro, tá? Então, eu vou colocar aqui um índice. Esse índice é para dizer qual é a posição desse termo. Então, ó, vou botar aqui, ó, o índice 1, para dizer que eu estou me referindo ao primeiro termo. Então, se eu coloco aqui, ó, A índice 1 ou A1, tá? Igual a 5, eu estou me referindo ao primeiro termo da sequência, tá? Se eu botar, por exemplo, A índice 2 ou simplesmente A2, né, igual a 7, eu estou dizendo que o segundo termo da sequência é 7. Se por acaso eu boto que o A índice 3 é 9, eu estou dizendo que o terceiro termo da sequência é 9. Então, por exemplo, se essa sequência é uma sequência finita com apenas 3 termos, então com essas informações eu já sei qual é a minha sequência. Deixa eu representar aqui a minha sequência, ó. Parêntese para abrir a sequência, vou colocar aqui o primeiro termo, 5, vou colocar aqui o segundo termo, 7, vou colocar aqui o terceiro termo, 9. Parêntese para fechar a sequência. Ok, pessoal? Então, como é que nós indicamos os termos de uma sequência? Nós utilizamos normalmente letras minúsculas. Então, por exemplo, aqui eu usei a letra A minúscula, tá? Em outro exemplo eu posso usar a letra B, em outro eu posso usar a letra C. O que importa é que normalmente usamos letras minúsculas e ao lado da letra eu tenho que colocar um índice. Esse índice vai dizer justamente que termo é aquele. Se o índice é 1, eu estou me referindo ao primeiro termo. Se o índice é 2, ao segundo, se o índice é 3, ao terceiro, e assim sucessivamente. Aqui, como eu quis representar uma sequência finita com apenas 3 termos, então, baseado no que eu tinha escrito aqui antes, primeiro termo é 5, segundo termo é 7, terceiro termo é 9. Ok, pessoal? Pessoal, vou colocar aqui embaixo agora um outro exemplo. Olha só. Vou colocar uma sequência numérica. Por exemplo, uma sequência numérica finita com 4 termos. Eu vou colocar esses termos, pessoal, de uma maneira completamente aleatória, tá? O número que vier à minha cabeça eu vou colocar. Então, por exemplo, primeiro termo eu vou botar 1, segundo termo eu vou colocar 13, terceiro termo eu vou colocar menos 4 e o quarto termo eu vou colocar 8. Tá? Eu fiz de uma maneira completamente aleatória. O que vinha à minha cabeça eu colocava. Tá? Então tá aí uma sequência numérica com 4 termos. Uma coisa que você precisa saber, pessoal, é, olhando para a sequência, veja que a sequência está dada aí, você precisa saber indicar cada termo da sequência. Então eu tenho que saber chegar aqui e escrever o seguinte, o primeiro termo é 1. Como aqui em cima eu utilizei a letra A minúscula para representar os termos, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente agora. Vou utilizar uma letra B minúscula, tá? Então, ó, B minúsculo 1 para indicar o primeiro termo dessa sequência, que é 1, tá? Agora eu quero indicar o segundo,
Tá? Pessoal, cuidado com o seguinte, eu disse a você que você deve usar letras minúsculas para representar os termos. No exemplo anterior eu usei a letra A e nesse exemplo aqui eu estou usando a letra B. Agora veja só, se eu representei o primeiro termo dessa sequência usando a letra B, quando eu for representar o segundo termo, obrigatoriamente eu também tenho que usar B, né? Por quê? Porque todos os termos de uma mesma sequência têm que ser representados pela mesma letra, ok? Você não pode botar aqui, o primeiro termo é B1, o segundo termo é A2, o terceiro termo é C3, não pode. Se o primeiro termo você usou a letra B, o segundo termo tem que ser com a letra B também. A diferença é que, como é o segundo termo, o índice não vai ser 1, o índice vai ser 2. Então, B índice 2, ou simplesmente B2, é igual a quanto? É igual a 13, né? Terceiro termo é menos 4. Então, ó, B índice 3, ou simplesmente B3, né, é igual a menos 4. E o quarto termo, B índice 4, ou simplesmente B4, é igual a 8. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.